Olá, oficialmente agora, bom dia a todos. Vamos aqui iniciar o nosso primeiro GED, hoje dia 28/2. O pessoal que está na gravação aí também, não sei em que momento estarão assistindo, mas sejam todos bem-vindos aí ao nosso primeiro GED. Hoje nós iremos abordar, pessoal, dois tópicos de unidades que vocês já passaram, que é a unidade 3, que é princípios, e a unidade 4, que é fontes. A Aline deve ter ressaltado para vocês que a unidade 1 não cairá em nenhuma das avaliações, desde a colegiada até a primeira, a AV1, por conta de ser questão histórica e não é tão falada. Depois eu vou compartilhar para vocês lá uma gravação sobre a parte histórica para quem desejar assisti-la, mas para quem não, fique à vontade para assistir como fonte de estudo a partir de agora. Vou só dar uma breve apresentação aqui sobre a disciplina, o que eu falei lá na primeira aula, nem todos estavam presentes. Então vamos só relembrar algumas datas, alguns pontos importantes rapidamente. E aí então nós partimos para as nossas duas unidades. O primeiro ponto a abordar é só relembrá-los onde ficam os nossos slides da disciplina. A fonte vai estar lá em material de estudo, você acessa o AVA, na disciplina de relações de trabalho, vai ter um tópicozinho azul lá chamado nossos slides. Lá é onde vocês terão acesso ao material que a professora utiliza em sala de aula. Normalmente ela compartilha sempre antes de iniciar cada módulo. Eu vi que lá já está presente a unidade 2, parte 2, que vocês já iniciaram ela. Então, toda vez que ela for ali iniciando, ela já compartilha para vocês terem acesso ali, quem gosta de imprimir, ter uma certa brevidade para poder acessar esse material. Lembrando que eu também adicionei no Drive da disciplina os materiais dela. Eu vou estar adicionando aí hoje o mais breve possível, porque eu não sei se vocês acessaram, mas o AVA está em manutenção. Então eu tentei baixá-los mais recente, mas acaba que não está conseguindo por conta da manutenção do aplicativo. O acesso de vocês também ao material do GED, dos slides, também será pelo Drive. Anexei já o Drive lá ontem o material de mapa mental, até coloquei lá no grupo que eu tinha adicionado, mapa mental sobre fontes e princípios, que é o que nós estamos abordando hoje, e ao finalizar aqui eu vou publicar tanto a gravação quanto esse material que eu estou utilizando aqui agora. Então, por hora, esse aqui é onde vocês vão acessar o material da professora. Segundo, e acho que o ponto mais importante da apresentação, as datas das avaliações. Nós temos aí um projeto extensionista, né? Porque essa é uma disciplina que contém projeto de extensão. Esse projeto de extensão ocorrerá na AV2. Durante todo o processo dele, vocês vão estar sendo avaliados e isso irá compor 70% da nota de vocês. E os outros 30% será um quiz, modelo prova, questões objetivas, e esse será aplicado ali no decurso dessa AV2. Normalmente ocorre ali depois de vocês finalizarem todos os processos do projeto de extensão. Aí é aplicado esse quiz. Um quiz ele será questões objetivas, não consultado. Já a AV1 é outro modelo. A AV1, que é a primeira avaliação que vocês vão ter, será dia 23/3 a primeira chamada, com questões objetivas e subjetivas. E a AV2 será, a AV1 em segunda chamada será no dia 27/3 com um caso concreto. Para quem não esteve no momento que a Aline explicou, a primeira chamada ela contém questões objetivas e subjetivas e podem ser consultadas. A segunda chamada também é consultada, porém é um caso concreto. É uma única questão que vocês vão ter que avaliar o caso lá e dizer o que se aplica dentro daquela situação específica. Aí normalmente ela pode subdividir. Ela bota um caso concreto lá e, por exemplo, colocar A, B, C, D. Deu aí pergunta cada coisa ali em um A, B, C, D e, por exemplo, vale 2,5 cada questão. Lembrando, pessoal, que a Aline não é uma pessoa que gosta de arrudeios, ou seja, ela normalmente exige que você só justifique ali com o código legal. Mas, obviamente, você tem que responder também a pergunta. O que a gente observava assim na correção das avaliações eram que às vezes o pessoal se apegava muito ao fato dela dizer que só o código legal ali já justificaria, colocava o código e não respondia a pergunta. Às vezes, por exemplo, ela perguntava lá
se a pessoa tinha direito ao aviso prévio, por exemplo. Ela não queria saber a quantidade de dias, ela queria saber, por exemplo, ali se a pessoa tinha direito. Era só você responder sim ou não. Aí alguém ia, colocava ali só o artigo da lei e não botava sim ou não. Nesse caso, aí você só vai ter metade da questão. Você só deu a justificativa, você não respondeu a pergunta dela. Entendeu? Então, vocês têm que só se atentar a esse ponto na hora de responder. Caio, ela é consultada pelo VAD, a legislação não comentada. Vocês podem levar ali o VAD-MECO de vocês, ou a CLT, só a CLT, quem preferir só a CLT, mas não pode ser comentado, entendeu? Tem que ser ali a legislação nua e crua. A Aline permite, pessoal, também que vocês façam a adesão à atualização. Por exemplo, vamos supor, você tem um VAD-MECO de 2024. Aí teve uma atualização ali muito importante para a avaliação de vocês em 2025. Aí você vai lá com um post-itzinho lá, cola em cima daquela e atualiza manual. Ela não tem problema com isso. Então, vocês podem fazer essa atualização ali manual sem problema algum. E a AV3, pessoal, não tem o que se questionar, né? É colegiada. Vocês já sabem, todos já passaram pela colegiada, já sabem como funciona essa avaliação. Primeira chamada 10/6, segunda chamada 12/6. Lembrando, eu coloquei em vermelho ali atenção para o juiz esperneante. Não sei se vocês sabem já da Aline, mas ela dedica a aula pós as avaliações, no caso a V1, né? Para poder vocês irem ali perguntar, questionar o porquê da nota, porquê de você não ter recebido a pontuação toda daquela questão. E o único dia que ela permite, pessoal, é esse, é o dia do juiz esperneante. Então vocês têm que estar presentes se vocês têm algum questionamento sobre a nota de vocês, pós a avaliação, na data que ela falar lá que vai fazer a entrega das provas. Passou esse período, ela não permite mais correções. Então é muito importante vocês estarem atentos para o dia do juiz esperneante. O GED, só para poder formalizar, né? Como eu já falei para você, a gente tem questões aí disponibilizadas. Hoje mesmo eu já vou finalizar aqui, eu já vou liberar questões também sobre o que a gente tratou aqui hoje. E os GED serão às 10 horas de todos os sábados, será gravado. Quando não tiver, eu aviso com vocês previamente, porque às vezes acaba que a Aline ainda está finalizando o conteúdo e aí não tem como eu dar um GED com a metade do conteúdo. Então espera ela finalizar e aí estendo um pouco mais. Então, eu sempre aviso a vocês ali no grupo. Quando tiver perto da V1, eu libero um podcast de revisão para vocês. E a gente faz uma revisão sempre antes da avaliação, no sábado ali, antes da semana de avaliação, nós fazemos um GED resolvendo questões para poder vocês ficarem ali treinados. Lembrando que o GED não conta ponto extra, pessoal, beleza? Não tem pontuação extra por vocês estarem presentes nos GEDs. E por fim, mas não menos importante, o nosso direcionamento para as doutrinas. Como eu falei para vocês lá para quem estava presente, o curso de Direito do Trabalho do Luciano Martinez é o que eu utilizei durante a minha disciplina de Relações de Trabalho. Na verdade, Relações não, que eu fiz Direito do Trabalho, não era Relações ainda, não tinha extensão quando eu fiz. Eu utilizei sempre essa doutrina. É muito boa, entendeu? Sempre me dei muito bem com ela. Eu sempre utilizava, como falei, como complemento também a do Sérgio Pinto Martins, que é a que está do lado. Ela é uma disciplina, uma doutrina que não deve ser utilizada, galera, como fonte principal de vocês, porque ela é muito rasa. Então é preciso ali como ser uma fonte complementar, uma doutrina complementar, mas não utilizem ela de forma nenhuma como a única de vocês. E também que não está aqui, tem o Maurício Gondinho Delgado. Ele já tem uma linguagem bem mais complexa. Um dos rapazes botou no grupo que tinha disponível ele lá 2026 como é o nome? Na biblioteca, perdão. E ele tem o periódico lá disponível. Então, também é uma doutrina boa de se utilizar, mas ela é mais complexa. Para quem não gosta de uma linguagem mais complexa, aí ele já não é tão indicado. Eu prefiro particularmente o Luciano Martinez, é um doutrinador que eu gosto bastante. Tanto o Luciano Martinez quanto o Maurício Godinho Delgado são ministros do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, eles são excelentes doutrinadores.
Então, utilizem de todo o material. Esses materiais aí são hiperlinks. Se vocês clicarem em cima desses livros, eles já vão direcionar vocês para a biblioteca virtual da Unifor e vocês vão ter acesso já a esse material. E o Linktree, que eu já divulguei para vocês, né, lá no grupo, tá lá o nosso compilado, onde tem lá todo o drive, o link do canal do YouTube e os acessos dos grupos também. Então por hora é isso, galera, a apresentação. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vi que teve uma moça que perguntou, deixa eu ver aqui no chat. A Eurilanda, receberemos certificado no final do semestre? Sim. Se você tiver assistido todos os encontros, tiver presença superior a 75%, aí eu passo a lista para a coordenação e a coordenação emite o certificado de participação do JET. Então vamos lá. Alguém tem mais alguma dúvida dessa parte introdutória? Alguém que não esteve ali presente nos inícios das aulas, perdão? Se tiverem, fiquem à vontade. Então vamos à frente ao material. Como eu havia falado também no início, a Aline ela salteia ali as unidades, ela não inicia na ordem. Ela começa pela unidade 1, aí depois vai para a unidade 4, depois vai para a unidade 3 e aí retorna para a unidade 2. Então não fiquem aí desesperados, nós não estamos já na unidade 4, nós estamos ali ainda aos poucos, ainda caminhando na unidade 2, é porque a unidade 4 e a unidade 3 são basilares, né, que falam sobre fontes e princípios, o que toda disciplina exige que seja ofertada ali no começo dela. Então, vamos iniciar aqui falando sobre fontes, unidade 4. Fontes, pessoal, é toda ali a origem da norma. Como diz aí o nosso grandioso Luciano Martinez, o lugar de onde brotam as normas de conduta ou, em última essência, a gênese da normatividade. Ou seja, todo o nosso ordenamento ele é baseado em fontes e princípios. Todas as disciplinas que vocês forem estudar, vocês já devem ter percebido isso com certeza, tem ali as fontes que são fontes específicas, como é o direito do trabalho, os princípios do direito do trabalho são bem específicos do direito do trabalho. E temos também as nossas fontes ali majoritárias, né, que são os princípios que são constitucionais, são aplicados a todo o nosso ordenamento jurídico. Mas basicamente as fontes estão ali como uma forma de conduzir melhor a prática e a aplicação do direito do trabalho em si. No direito do trabalho, as fontes são divididas em duas principais vertentes, que são as fontes materiais e as fontes formais. Dentro das fontes formais, nós temos duas subdivisões, que são, as fontes autônomas e as fontes heterônomas. Vamos entender agora, basicamente, aí, de que se trata uma ou outra. As fontes materiais, que é a nossa primeira subdivisão ali, é algo que está ali anterior à existência da regra. Ou seja, é algum fator, que pode ser um fator econômico, um fator social ou político, dentre outros, que teve uma grande repercussão, que teve um impacto muito significativo naquela sociedade, que gerou a criação daquela fonte material. Ou seja, normalmente ele é uma fonte que teve um impacto mais social, um impacto mais ali relevante do que propriamente algo que foi estudado, algo que foi ali implementado com uma certa cautela. Por isso é tido como uma fonte material. Um exemplo claro é a Declaração de Independência de 1822. Essa, no caso, é uma das fontes materiais. Ou seja, tudo que lembrar ali, que remeter a fatores históricos, a fatores políticos, fatores sociais, normalmente estará atrelado sim a fontes materiais. Logo, essa fonte é algo mais bruto, algo ali um diamante mais não lapidado. Ou seja, sempre atrele isso à fonte material. E em contrapartida, nós temos a fonte formal, que já é totalmente diferente da fonte material. É algo ali que já teve uma certa cautela, algo que já seguiu ali toda uma normativa, um respeito à nossa Constituição Federal para poder ter a sua elaboração. Dentre elas, nós teremos alguns exemplos aqui que eu citei, que ainda iremos subdividi-las em autônomas e heterônomas. Mais exemplos da nossa fonte formais, que são a nossa manifestação do direito no sistema jurídico, são leis ou regulamentos criados pelo legislativo, sentença, que é uma jurisdição,
uso e costume, que é um poder social, e os contratos, que é um poder negocial. Ou seja, dentre essas fontes aí, no caso que eu citei, nós temos as fontes formais, porque são basicamente a exteriorização do nosso direito dentro do ordenamento jurídico. As fontes autônomas, formais autônomas, lembrando, só ressaltando, que nós temos os principais, que são as fontes materiais e formais, e dentro das fontes formais temos duas subdivisões, que são as fontes formais autônomas e as fontes formais heterônomas. As fontes formais autônomas é basicamente quando há a orientação direta ali da parte interessada, ou seja, quando tem alguém dentro da parte interessada ali dessa fonte, nós teremos uma fonte formal autônoma. Basicamente, uma mais clara que nós temos é o contrato individual de trabalho. Por quê? Porque o contrato individual de trabalho, você vai ter ali o poder de decidir sobre ele. Por mais que, na maioria das vezes, nós entendemos que o contrato de trabalho acaba sendo um contrato por adesão, porque a empresa normalmente informa a você as cláusulas contratuais e você aí decide se irá aceitar ou não. Mas essa aceitação é um interesse direto da parte interessada. Ou seja, logo, se você tem interesse naquele contrato, você obviamente está participando da formação dele. Sendo assim, é algo que está ali dentro da nossa fonte formal autônoma. O CCT e o ACT. Isso aqui vocês vão estudar bem melhor lá na nossa unidade 5. Vocês vão entender como é um contrato coletivo de trabalho, aliás, uma convenção coletiva de trabalho e um acordo coletivo de trabalho. Mas basicamente eu vou dar uma explicação bem breve para vocês do que é um contrato de trabalho, aliás, uma convenção coletiva de trabalho e um acordo coletivo de trabalho. Uma convenção coletiva de trabalho é quando há uma negociação entre o sindicato da categoria e o sindicato que representa os empregadores da categoria. Exemplo, nós temos ali, por exemplo, as indústrias de produção, polo industrial, de carros, de automóveis, por exemplo, e nós temos ali os funcionários das empresas automotivas, que são os funcionários industriais. Cada classe é obrigatoriamente representada por um sindicato. Quando os sindicatos se reúnem para decidir melhorias, para decidir ali o acordo deles, a convenção coletiva deles, eles se reúnem os sindicatos. O sindicato dos empregadores automotivos, sindicatos dos funcionários automotivos. Ou seja, nenhum momento ali tá os próprios empregadores e os próprios sindicatos, mas ali são representantes deles. Eles estão ali pelos interesses deles. Então, logo, há uma indireta participação das partes. Sendo assim, eles se reúnem e produzem a convenção coletiva de trabalho. E o acordo coletivo de trabalho é quando o sindicato dos empregados, que no caso vamos tomar o mesmo exemplo, o sindicato ali dos empregados das empresas automotivas, ele se reúne só com uma empresa específica. Vamos supor ali a Ford, um exemplo. O sindicato dos trabalhadores ali da Ford, dos empregados, né, das empresas automotivas, se reúne só com a Ford. Aí eles vão fazer um acordo coletivo de trabalho. E aquele acordo coletivo de trabalho, ele só vai valer dentro daquela empresa, dentro da Ford, dentro dos funcionários da Ford. Já a convenção coletiva de trabalho, como eles se reúnem ali, os sindicatos dos empregadores e o sindicato dos empregados, vale para toda a classe daquela circuncisão. Ou seja, todos os empregados das empresas automobilísticas, quando for elaborado uma convenção coletiva de trabalho, vai valer para todos, de todas as empresas. Já o acordo coletivo não, vai valer somente naquela empresa que foi acordado. Mas lembrando, eu só dei essa especificação aqui para vocês terem uma noção do que é uma convenção coletiva e de um acordo coletivo. Vocês ainda vão estudar isso e ainda vão saber. Mas basicamente por hora você só precisa entender que convenção e acordo coletivo são exemplos de fonte autônomas, porque por mais que não tenha a participação direta dos empregados, tem dos representantes deles, que são os sindicatos. E os costumes. Os costumes eu queria dar uma adenda a vocês, pessoal. O costume vai muito de doutrinador para doutrinador. Tem doutrinadores que entendem que é uma fonte formal autônoma e tem doutrinadores que entendem que é uma fonte formal heterônoma. Então ele está ali meio que no meio da gangorra.
não tem como especificar se realmente ele é ou não é uma fonte autônoma. Mas a doutrina majoritária está tratando ele ultimamente como fonte heterônoma, certo? Então a gente tem ali que ter esse cuidado na hora de estudar ali, vai depender do seu doutrinador na função da questão do costume. Alguns costumam tratar ele como uso e costume, não só costume, entendeu? Vai depender ali do doutrinador também. Então, basicamente, a fonte autônoma há a imediata participação das partes interessadas. E a fonte formal heterônoma, em contrapartida, é totalmente diferente. Há a imposição ali do Estado. O Estado determina. Como, por exemplo, uma sentença. Sentença, o Estado vai determinar que você cumpra aquela decisão do judiciário. Ou seja, é uma decisão impetrada pelo Estado. Exemplo, a lei constitucional, as emendas constitucionais, os decretos e as leis ordinárias. Ou seja, não há participação das partes interessadas. Hierarquia. Não há hierarquia. Dentro do direito do trabalho, vocês já viram aí com certeza no artigo 7º, que diz que, além de outros que visem a melhoria das condições de sua condição social, isso sempre vai ser citado. Toda vez que tiver um artigo da Constituição falando sobre fontes, sobre princípios, ele vai citar, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Ou seja, sempre o que for melhor é o que vai ser aplicado dentro do direito do trabalho. Não existe aquela pirâmide de Hans Kelsen dentro do direito do trabalho. Dizer que a Constituição é superior à CLT, pois a Constituição é a norma-mãe, a pirâmide ali, está no topo da nossa pirâmide, e as leis ordinárias e as leis complementares estão ali abaixo. Logo, por exemplo, uma CLT não terá aplicação quando tiver uma norma constitucional. Não existe isso. Dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, no direito do trabalho, não há hierarquia entre fonte alguma. O que será aplicado sempre será o que vise a melhor condição do empregado. Dentre isso, a gente teve um caso, com certeza a Aline deve ter citado para vocês, em uma das nossas atualizações da nossa reforma trabalhista, que ela alterou mais de 100 artigos, que foi em 2017. Houve alteração do artigo 620, que está ali como objeto de uma contestação no nosso Supremo Tribunal Federal. De acordo com o seu texto, ele vai de encontro a toda essa forma consolidada que já está dentro do direito do trabalho, que é o fato das fontes serem não hierarquizadas. Ele diz assim, artigo 620 CLT, as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho, que foi o que eu exemplifiquei, que é o sindicato negociando só com uma empresa, sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho, que é o sindicato dos empregadores negociando com o sindicato dos empregados. Ou seja, aqui ela vai ao pé da letra sempre. Ou seja, quando o artigo fala sempre, basicamente ele distingue que sempre, inclusive para prejudicar. Logo, já vai de encontro a tudo que prega o direito do trabalho, que são ali como uma forma de proteção do nosso empregado. Ou seja, nesse ponto já acontece a deficiência desse artigo 620. Logo, ele está ali em objeto de ação direta de inconstitucionalidade por conta da sua inconstitucionalidade do artigo. Dentro dessas fontes, nós podemos ter ali o nosso conflito de fontes, que é o que ocorre em todos os nossos subdivisões de direitos, dentro do nosso direito penal, dentro do nosso direito tributário também, pode ocorrer ali o conflito entre uma fonte e outra. Quando há esse tipo de conflito entre fontes, o nosso direito do trabalho tem 3 teorias que são aplicadas para poder resolver esse conflito de fontes. A primeira delas é a teoria da acumulação, ou também chamada de teoria tomista, atomista ou da soma. Basicamente, essa teoria ela vai ali ser o sonho de todo empregado. Por quê? Quando há o conflito entre a fonte, por exemplo, o caso citado aí, uma CCT e um contrato individual, quando tem ali o conflito, ele vai pegar os melhores pontos de tudo. Ele vai fracionar
e pegar o melhor ponto. Então vamos para o exemplo agora. Uma convenção coletiva de trabalho determinou a férias de 30 dias mais 2/3 e gratificação de R$ 500 por mês. Já o contrato individual, que foi celebrado ali entre o empregado e a empresa, diz que as férias são de 60 dias mais 1/3 e a gratificação de R$ 1.000 por mês. Logo aí houve esse conflito entre as nossas fontes. O nosso convenção coletiva diz uma coisa e o nosso contrato individual diz outra para o mesmo funcionário. Aí o que a teoria da acumulação vai resolver? Ela vai pegar o melhor de tudo e somar. Por isso que tem o nome teoria da soma também. Aí ela vai pegar os 60 dias de férias, mais os 2/3 do pagamento, mais a gratificação de R$ 1.000. Tudo que está de vermelho aí seria a solução da teoria da acumulação. Ou seja, somava tudo e o que era melhor ia para o empregado assim, de bandeja. Mas essa não é uma teoria aplicada dentro da nossa legislação trabalhista aqui, nosso sistema atual. Seria um sonho, né? Porque todo conflito aí seria o melhor em suma essência, mas não é assim que funciona. Então, essa teoria da acumulação soma ali, pinça todos os melhores pontos e soma ele como uma forma de solução desse conflito entre fontes. E o que não é aplicado no nosso ordenamento jurídico brasileiro. A outra forma de resolução do da nossa conflito entre fontes é a nossa teoria do conglobamento puro ou inscindibilidade, também chamada. Esse, pessoal, é a nossa principal fonte dentro do ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, quando há o conflito entre fontes no direito do trabalho, quem vai resolver esse conflito é esse cara aqui, a teoria do conglobamento puro ou inscindibilidade. Ele respeita o ordenamento jurídico, a fonte, de forma completa. Ou seja, se tem um conflito ali entre CCT e contrato individual, vai ter que decidir entre um dos dois, na sua integralidade. Ou seja, nesse caso aí, ou você escolhe o vermelho ou o roxo. Você vai ter que escolher de forma completa. Não tem esse negócio de fracionar, não tem esse negócio de pegar os pontos principais e somar. É um ou outro. Não tem essa decisão aí compartilhada. E por fim, a nossa terceira forma de resolução de conflito entre fontes é a teoria do conglobamento mitigado ou setorizado. Aqui no caso vai acontecer o fracionamento, mas não tanto quanto a teoria da soma, a teoria lá do início que nós vimos que pinça. Ele vai separar por tópicos, ou seja, por exemplo, aqui no mesmo caso, vocês viram que eu estou usando o mesmo caso para poderem separar. A convenção coletiva e o contrato de trabalho, eles tiveram aqui as suas subdivisões. Estão vendo que está dividido em férias e gratificação. Ou seja, pela teoria do conglobamento mitigado ou setorizado, você teria que escolher entre esses tópicos. Por exemplo, você escolheria entre a convenção coletiva e o contrato individual ou férias de 30 dias mais 2/3 ou férias de 60 dias mais 2/3. Vamos supor que aqui você escolhesse o do contrato individual, férias de 60 dias mais 1/3. Ou seja, você vai resolver toda a integralidade aqui dessa parte de férias. Aí você passa para o próximo tópico, por isso que chama-se setorizado. Gratificação. Gratificação de 500 ou de 1.000. Aí você pode escolher. Por exemplo, vamos supor, o cara escolhe aqui férias de 60 dias mais 1/3 e gratificação de 500 ao mês. Poderia, tranquilamente. O nosso teoria do conglomeramento mitigado, ele permite nessas condições que você escolha por setor, por setorização. Logo, essa é a forma de resolução de conflitos de fontes do nosso teoria do conglomeramento mitigado. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre a questão desse conflito entre fontes, sobre a questão das nossas fontes em si? Ok? Então vamos lá, vamos dar seguimento agora para a nossa unidade 3. Finalizando aí a nossa parte que fala sobre fontes. E agora nós partimos para a nossa parte sobre princípios. Lembrando, pessoal, a partir de agora, muita atenção nessa parte de princípios, porque normalmente ele é bem cobrado na nossa AV3. AV3 não, perdão. Também na AV3, mas principalmente na AV1
É muito cobrada essa questão de princípios do nosso direito do trabalho. Lembrando que o direito do trabalho, pessoal, teremos aí vários princípios que só são aplicados ao direito do trabalho por ser muito específico. Nós também temos a abrangência dos nossos princípios constitucionais, mas esses princípios são somente aplicados no direito do trabalho. E aqui eu já pego um ponto para quem gosta das dicas das avaliações. Pessoal, é muito comum a Aline colocar questões, e inclusive também já caiu na AV3, quando eu divulgar o material lá, vocês vão ver também essa questão. Ela costuma colocar, assim, vários princípios, ela coloca A, princípio da primazia da realidade, B, princípio da legalidade, C, princípio da norma mais favorável, e D, princípio da norma mais indúbio pro operário, por exemplo. Aí, pessoal, ela costuma perguntar assim, ó, quais dos princípios constitucionais que serão aplicados no direito do trabalho? Aí o pessoal tem que se atentar. Por quê? Porque o pessoal aí já começa a ler lá, ler nas carreiras o cabeçalho da questão, aí acha que é um princípio do direito do trabalho, não lê o final, e simplesmente taca lá no primeiro, princípio da primazia da realidade, por exemplo. Aí já marca, já perdeu a questão. Porque ela não quer um princípio do direito do trabalho. E nem um princípio constitucional. Ela quer um princípio constitucional que é aplicado ao direito do trabalho. Entendeu? Ou seja, no caso esse, por exemplo, seria o princípio da legalidade. Então tem que ter atenção nesse ponto, nos princípios, que normalmente sempre ela coloca uma questão dessa também, que é para vocês se ligarem no que é o princípio que é aplicado no direito do trabalho também. Princípios do direito do trabalho. O princípio principal que vai basilar ali o nosso direito do trabalho é o princípio da proteção. Ele, como si só, não é um princípio, ele é uma subdivisão. Por exemplo, mesmo caso das fontes formais autônomas e heterônomas. O princípio da proteção, ele visa ali, dentro dos seus subprincípios, garantir que haja um certo equilíbrio dentro de uma relação de trabalho. Pois nós sabemos que a relação de trabalho é uma relação em que o empregador pode impor e o funcionário acaba tendo que aceitar, pois as maiores decisões ele vêm do seu empregador. Logo, existe esse princípio como uma forma de garantir que haja um certo equilíbrio entre essas relações de trabalho. O princípio da proteção ele se subdivide em três, que são eles: princípio da norma mais favorável, princípio da condição mais benéfica e princípio do indúbio pro operário. Mais à frente nós vamos distinguir cada um deles e lembrar aí quais os seus pontos principais. Lembrando que o principal ponto do princípio da proteção é entender que ele tem esse fulcro em fazer com que seja ali mais equilibrado o nossos direitos ali trabalhistas. Um ponto principal aqui que eu devo ressaltar, pessoal, é a questão da reforma trabalhista. Eu já citei lá no início nas fontes e estou recitando agora que a nossa reforma trabalhista ela foi uma alteração de mais de 100 artigos que houveram em 2017. Dentro dessa alteração, teve uma alteração que foi muito falada, que não faz sentido nenhum, que é a do empregado hipersuficiente. Basicamente, esse empregado hipersuficiente é como se a nossa CLT tivesse criado um empregado que ele tinha o poder de ser basicamente um sindicato por si só. O que ele fazia? Ele ia lá e decidia diretamente com o empregador cláusulas que iriam beneficiar todos os empregados. Logo, não faz nenhum sentido essa criação aí da nossa CLT, nossa reforma trabalhista, porque ele criou um certo representante que é mais instável do que os demais. Vamos supor, o nosso empregado, que foi citado, esse hipersuficiente, ele teria que ter, basicamente, o salário duas vezes o limite máximo da Previdência Social, mais um certificado de ensino superior. Ou seja, esse cara,
Lembrando que a gente está falando aqui, pessoal, não é de ninguém concursado, nós estamos falando de um empregado convencional. Ou seja, ele tem ali o salário 2 vezes o limite da Previdência, que é o limite da Previdência hoje é 8.600, salvo me engano. Ou seja, basicamente ele seria uns 17 mil reais, o salário dele, mais o certificado de conclusão do ensino superior. Ou seja, tu ia basicamente chegar lá, na mesa do teu empregador, botar os pés em cima da mesa, aliás, e dizer, vamos negociar aqui melhorias para a nossa classe. Vocês acham mesmo que um cara com salário desse tanto iria se arriscar para poder criar ali uma melhor condição para toda a classe dele, correndo o risco do empregador botar ele para fora? Não faz sentido nenhum. Tipo, é totalmente desconexo. Pois é muito mais fácil você encontrar um emprego de um salário mínimo do que você encontrar um emprego de 17 mil reais. Então, normalmente, eu acho que fica meio implícito que ele não vai fazer uma situação dessa de forma nenhuma. Foi uma criação mirabolante que não faz sentido nenhum da nossa reforma trabalhista e que só faz sentido lá na cabeça do legislador que fez essa reforma. Mas essa foi só a primeira ressalva e agora a gente adentra nos princípios realmente. O nosso princípio basilar, né, da proteção dita ali o princípio da norma mais favorável. E o princípio da norma mais favorável é um dos mais presentes ali dentro do nosso direito do trabalho. Por quê? Porque ele vai dizer exatamente o que eu falei para vocês lá na questão das fontes, que não existe a hierarquização, que a pirâmide de Hans-Kelsen aqui ela não é aplicada. Ele precisa, no caso, seguir ali o que mais favorece o nosso funcionário, o nosso empregado. Ou seja, em casos que houver ali o conflito entre normas, se aplicará a norma mais favorável, independentemente da sua hierarquização. Um exemplo que eu citei aí é a CLT. A CLT previa 100% de horas extras, já a Convenção Coletiva de Trabalho previa 120%. Em uma hierarquia, assim, se fosse se impor, a CLT estaria acima da nossa convenção coletiva. Mas a convenção coletiva é o que beneficia mais por ser uma porcentagem maior. Logo, que é aplicada será a convenção coletiva. Ignorando-se, assim, a CLT e a sua superioridade normativa. Se houver conflito, como lembrado, falei para vocês lá, os nossos métodos de soluções de conflito, acumulação e conglobamento puro ou mitigado. Sendo assim, norma mais favorável se aplicará a norma mais favorável, independentemente da sua hierarquização. Princípio da condição mais benéfica, ou também chamada de inalterabilidade contratual impejus. Esses princípios irão falar, no caso, da nossa decisão pela condição mais benéfica. O nosso norma mais favorável, que a gente falou agora, ele fala sobre a norma. O princípio da condição, ele fala sobre a condição mais benéfica. Ou seja, a garantia de preservação contratual de contratos a longo prazo com relação ao direito adquirido não se refere ao conflito de normas e sim a questões contratuais, como o exemplo que eu coloquei aí no slide. A empresa oferece 40 dias de férias mais 3 diárias em um hotel de sua escolha. Em caso de revogação dessa norma contratual, apenas atingirá quem for contratado após a alteração contratual e não os que já integram o quadro. Ou seja, vamos supor, eu contrato aqui o Caio na minha empresa e quando eu contratei ele, eu disse, ó, Caio, você vai ter 60 dias de férias, mais aí 3 diárias em um hotel da tua escolha. Contrato ele, aí 2 anos depois eu percebo que, não está sendo lucrativo isso aqui. Eu estou contratando pessoal, estou tendo muito gasto com as férias desse pessoal, o pessoal está só escolhendo aqui hotel luxuoso e não está dando para eu arcar. Vou mudar isso. Posso mudar? Pode, não tem problema nenhum não. Mas você só vai mudar para quem vai entrar posteriormente a essa mudança. Quem já está se tornou direito adquirido. A pessoa vai ter que usufruir sim daquilo que você acertou com elas no ato da contratação. Sendo assim, não vai poder ter alteração para esse público, somente para os posteriores. Isso é o que diz nosso princípio da condição mais benéfica. A súmula 51, inciso 1 do TST, também regulou sobre isso. Diz que as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Sendo assim, a nossa súmula aí do TST, número 51, está afirmando ainda mais essa questão da
do nosso princípio da condição mais benéfica. Está ali tanto no nosso artigo 5º quanto na nossa súmula 51 do TST. Artigo 468 da CLT. Esse é um ponto muito importante, por isso que eu deixei ele aqui em um slide específico para vocês ficarem atentos. O princípio da norma da condição mais benéfica, ele veda essa retroatividade, né, em detrimento dos que já estavam em direito adquirido. Porém, existe um caso específico que não é tido como uma prejudicação do pessoal que já está com as condições, que é o quê? O artigo 468, que ele fala sobre a reversão do cargo de confiança. O cargo de confiança, pessoal, é aquele cargo imposto pela empresa a um funcionário, que ele recebe uma gratificação e ele exerce as funções de empregador em nome do dono da empresa. Vamos supor, eu tenho ali o gerente. O gerente não é o dono da empresa, mas ele exerce as atividades, ele contrata, ele demite, ele assina contratos, entendeu? Então, ele é um cargo de confiança, porque ele exerce as atividades do empregador não sendo um empregador. Sendo assim, ele recebe uma gratificação em valor que representa um cargo de confiança. Essa gratificação ela pode ser perdida sim, ele pode ser revertida ao cargo anteriormente ocupado. Vamos supor que esse gerente anteriormente ele era um supervisor. Ele pode sim se tornar um supervisor de novo. Por quê? Porque é um cargo de confiança. A confiança ela não é para sempre. Ela pode ser afetada sim. Então eu posso confiar hoje nesse gerente para ele me representar ali o nome da minha empresa, mas amanhã eu já posso não confiar mais nele. Então, essa quebra de confiança permite que haja a reversão, que as pessoas saiam ali do nosso da nossa empresa, sejam ali revestidas ao seu cargo anteriormente ocupado, e isso não vai ser representado uma perda de direito adquirido, porque está derivada ao cargo de confiança. Sendo assim, ele pode ser revertido à função anterior e perder a gratificação sem problema nenhum. Logo, artigo 468 não representa uma quebra da norma da condição mais benéfica. Princípio do indúbio pro operário. Nosso último princípio aí do nosso princípio basilar da proteção. O indúbio pro operário basicamente diz que quando há uma dúvida ali entre a interpretação daquela norma, vai ser interpretada de forma a favorecer o operário. Por isso o nome indúbio pro operário. Artigo 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Um exemplo claro que ocorreu foi a reclamatória que tramitou na terceira vara do trabalho de Camaçari. Narra que o empregador confeccionou um termo de rescisão do contrato de trabalho com duas datas iniciativas de recebimento das parcelas decorrentes de terminação do contrato de trabalho. Diante do impasse, quando a data real do término do vínculo contratual, o magistrado de primeiro grau aplicou o princípio do indúbio pro operário, entendendo-se que o obreiro não foi responsável pela confecção do termo de rescisão. Não poderia ser prejudicado por o erro material a qual não deu causa, de modo que a interpretação dúbia ou contraditória deveria beneficiar o aderente. Ou seja, basicamente, o empregador fez um termo de contrato de rescisão de trabalho e ele botou duas datas específicas, sendo que a data ela impacta, porque quanto mais tempo ele passou na empresa, maiores são suas verbas rescisórias. E aí ele botou duas datas ambíguas, duas datas diferentes. E logo o magistrado foi lá e decidiu pela data que mais beneficiou ele, que foi a data de maior extensão do contrato de trabalho. Sendo assim, é um exemplo claro da aplicação do indúbio pro operário. Ele basicamente vai ali na condição, no fato que aconteceu, que gerar uma dúvida para o aplicador, vai ser aplicado ali o em prol do operário. Princípio da irrenunciabilidade ou indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Basicamente, ele fala que o nosso empregado ele não pode abdicar do seu direito trabalhista. Ou seja, basicamente, vamos lá, eu tenho um empregado que não quer aqui receber férias. Eu vou lá e digo, não me dá férias não preciso de férias não. Eu não quero férias. Não pode, porque as férias é um direito adquirido. As férias ali é uma concessão do empregador que permitiu que você tenha ali o seu período de descanso por 30 dias. É algo ali que é regulado para uma melhor condição de trabalho, uma melhor condição de vida para o funcionário.
Sendo assim, ele não pode abdicar de seus direitos trabalhistas de forma nenhuma, nem com interesse e nem sem interesse. Esse princípio também foi criado para poder garantir que não haja ali uma certa lesão às pessoas que não têm certo entendimento. Nós sabemos que o contrato de trabalho ele pode ser verbal, ou seja, eu posso muito bem aqui determinar algo para uma pessoa que não tem muito entendimento e botar para ela assinar lá um contrato que diz que ela não terá direito a férias. Então, quando ele for me cobrar, e as minhas férias? Eu disse, não, você assinou o contrato lá quando eu lhe contratei que você não teria direito a férias. Está aqui, ó, sua assinatura. Aí, basicamente, o magistrado vai lá e aplica, ó, princípio da renunciabilidade de direitos. Ele não pode estar abdicando dos direitos dele, nem querendo e nem não querendo. Sendo assim, o seu contrato é totalmente nulo. Basicamente, esse princípio garante aí que não haja esse tipo de lesão aos funcionários, nem de forma a querer, nem de forma a não querer. Princípio da continuidade da relação do emprego. O princípio da continuidade da relação de emprego, pessoal, ele determina que o contrato ele será, via de regra, por tempo indeterminado. O contrato é com o viés de que não haja uma previsão de término. Quando houver a previsão de término, ele terá ali que pagar todas as verbas rescisórias que estão previstas na nossa CLT. Mas existe, obviamente, as exceções, que são os contratos ali de experiências, contratos por tempo determinado estabelecidos pela própria CLT. Esses são os únicos que são permitidos, que irão de contra ao princípio da continuidade da relação empregatícia. Sendo assim, via de regra, o contrato deve ser por tempo indeterminado, não deve ter data de término. Aí, quando houver exceção, ele terá essa determinação por tempo. Súmula 212 do TST. Desimpedimento. O ônus da prova do término do contrato de trabalho, quando negadas as prestações de serviço e o desimpedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Ou seja, quem tem que provar o término do contrato é o próprio empregador, não é o empregado. Súmula 212 do TST dita esse ponto. Princípio da primazia da realidade. O princípio da primazia da realidade, ele garante que há um princípio ali da realidade sobre a forma. Eu tenho ali dúvidas sobre o fato, sobre o que aconteceu. Então, essa dúvida, ela irá ser aplicada da forma da realidade. Ou seja, eu tenho ali uma dúvida entre a forma. Entregar um contrato aqui que ele está todo errado. Eu não tenho como entender se realmente isso aqui procede, se realmente essas disposições que estão aqui no contrato, elas têm realmente validade fática. Então vamos lá, vamos para a realidade. O que acontece na realidade? É isso que está no contrato ou não é? Ah, beleza, então vamos aplicar ali o que está na realidade, não no que está no contrato. Por isso o princípio da primazia da realidade. Artigo 9º também segura que serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos oriundos na presente consolidação. Ou seja, não haverá aí, não serão válidos atos praticados com o intuito de desvirtuar, ou seja, ao fazer um contrato ali ou então negar uma realidade para poder fazer uma ofensão ali aos nossos direitos trabalhistas de modo geral. E é isso, pessoal. Com isso a gente finaliza aqui nossos princípios. Ficou alguma dúvida relacionada a princípios sobre as fontes? Se vocês tiverem, podem ficar à vontade para perguntar. Não? Então é isso. Fiquem à vontade, um excelente final de semana a todos. Aos que ficaram na gravação, muito obrigado aí para quem assistiu. E para quem deseja a presença aplicada, é só mandar aí um resumozinho sobre o que aconteceu aqui para poder a gente ter aí a presença aplicada. Os demais, coloquem um nome aí no chat, por favor. Só o nome e a matrícula para eu poder registrar, porque eu acabei esquecendo do link da presença. Mas aí eu consigo aplicar por vocês aí pelo chat.